Ok, pessoal. Como eu mencionei anteriormente, então a gente não define o tipo de uma variável, né? Mas tem como nós consultarmos o tipo de informação que está sendo guardado numa variável, tá? Para isso, nós usamos o comando getType. Então, por exemplo, eu tenho aqui a variável A. Notem que ela está guardando um valor 10.0. Tá? Só que esse valor está entre aspas. Então, se eu, por exemplo, eu quiser saber qual que é o tipo dessa variável, então eu vou usar o comando echo para exibir a mensagem na tela, getType, né? E vou colocar o nome da variável que eu quero tratar. Outro detalhe importante, sempre que a gente for utilizar uma variável, nós também devemos utilizar o cifrão antes dela. Por exemplo, eu quero saber qual que é o tipo de informação que está sendo guardado na variável A. Certo? Então, echo, né, para exibir a mensagem, getType A. Vou salvar, vamos executar aqui no nosso projeto. Notem que na variável A está sendo guardado um valor do tipo string. Ah, mas eu digitei um número lá. Tá, mas o número aqui está entre aspas. Se eu remover as aspas da variável A e pedir para exibir o tipo dessa variável, né, qual a informação, o tipo de informação guardada nela, ele vai mudar para double, certo? Então notem que sempre que a gente armazenar um número numa variável, não precisamos utilizar as aspas, ok? Temos um outro exemplo aqui também de uma variável, né, onde nós temos o cliente produto, está valendo 10. Então eu vou trocar aqui, né, pela variável cliente produto, vou salvar e vamos ver o tipo de informação que ele vai apresentar agora para a gente. Olha lá, ele trouxe uma informação do tipo integer, ou seja, o número que está guardado dentro da variável cliente produto é um número inteiro, certo? E aqui vem de encontro, pessoal, justamente também com relação à grafia do nome. Ó. Se eu colocar cliente produto, tá, salvar e pedir para ele executar, ele vai retornar um erro, certo? Que ele não conseguiu identificar a variável cliente produto toda grafada em minúsculo, certo? Ou seja, essa variável não existe. Daí o que eu disse anteriormente, tá? Cuidado com a grafia das variáveis e cuidado com a grafia dos comandos em PHP, correto? Muito bem, pessoal. Com relação às variáveis, né, a grosso modo, né, uma introdução e também já com várias dicas aí, é dessa forma que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, a forma de você grafar o nome da variável sempre de acordo com a informação que você vai estar definindo, tá? Ou seja, vai estar gravando nela, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Uma outra informação que a gente tem, né, de uma variável que também trabalha com dados textos ou até com dados numéricos, né, são os arrays, ou seja, uma variável que vai guardar, ou seja, né, que vai armazenar um conjunto de informações. Então, a forma de nós definirmos uma variável do tipo array, né, a gente vai, por exemplo, colocar aqui, vou chamar essa variável de nomes, e vamos atribuir os valores para ela. A gente vai sempre estar utilizando colchetes, e a partir daí a gente vai colocar as informações, né, o conjunto de informações que serão gravadas nessa variável. Então, por exemplo, já que é uma variável nomes, ela vai conter nomes. Então, vou colocar aqui Alessandro, né, vírgula, que é para separar uma informação de outra, né, vou incluir a Ana, né, a Maria, e vamos colocar um outro nome aqui, o Carlos, certo?
Então, grafei aí todos os nomes que eu quero que compõem esse array, né? E aí nós temos, então, uma variável guardando 4 informações distintas. Agora, temos as opções, né, para poder exibir essas informações de acordo com o índice, né, de acordo com a posição de cada informação dentro dessa variável nomes. Tá? Um detalhe importante, sempre que a gente trabalha com arrays, com vetores, para exibir essas informações, a gente não deve utilizar o comando echo. Se a gente utilizar o comando echo, ele vai retornar uma mensagem de erro. Tá? O echo ele não consegue tratar arrays, tá? De forma adequada. Então, para isso, para exibir esses dados, a gente vai usar um outro comando. Esse comando é o printr. Tá? Printr, e a gente vai estar incluindo a variável que a gente quer utilizar. Então, no caso, a variável nomes, que guarda aí todos os nomes dos nossos alunos, dos nossos clientes, enfim, de acordo com o que a gente está trabalhando. Então, como que o printr vai tratar agora? Né? Salvamos aqui, vamos executar. Notem que ele trouxe lá um array, né, onde a posição 0 está o nome Alessandro, a posição 1 está o nome Ana, a posição 2 está o nome Maria e a posição 3 está o nome Carlos. Então ele vai trazer dessa forma, ele vai estar apresentando dessa forma. Só que notem que ele apresentou todo mundo. Mas se eu quiser uma posição específica, quando a gente quer uma posição específica, a gente vai falar qual que é o índice que a gente quer, ou seja, qual que é a posição que a gente quer pegar. Para isso, a gente vai utilizar novamente o colchetes. Então, digamos que eu queira na posição 1, certo? Pessoal, lembrando também que array em PHP começa com índice 0, tá? Como a gente viu na execução anterior. Então, ele sempre vai começar no índice 0. Como eu estou pedindo aqui o índice 1, ele vai apresentar o nome Ana, certo? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Arrays em PHP começam com o índice 0. É basicamente um padrão, tá? Começar um array, um vetor com índice 0. Mas tem algumas linguagens que não começam com índice 0, elas começam com índice 1. Então a gente tem que estar sempre lembrando isso, ok? Então vamos executar aqui novamente para ver o que ele vai apresentar. Trouxe para nós o nome Ana, certo? Então, essa é uma forma também da gente guardar uma única variável um conjunto maior de informações. Tá? Um outro detalhe que eu não mencionei também anteriormente com relação a variáveis do tipo texto, não existe um limite de tamanho do arquivo texto. Tá? Você pode colocar aí um texto de 100, 200, 400, 500, 600, 1000 caracteres. Tá? Não existe um limite. Então, assim, essa variável vai guardar só até 256 caracteres. Então, o texto tem que ter 256 caracteres. Na verdade, não existe. Eu posso colocar um texto de qualquer tamanho. Ok? Então, esse é mais um conceito aí de variáveis, né? Trabalhando com texto do tipo array. Então, a gente pode colocar mais que uma informação. E, obviamente, depois, né, na prática, a gente vai começar a ver alguns exemplos para substituir algumas informações. Por exemplo, eu quero trocar o Alessandro por João, ou eu quero excluir a Ana, que não faz mais parte do meu conjunto, eu quero inserir o Manuel. Então a gente vai ver também essas operações para estar trabalhando, né, e alimentando aí, e atualizando essa variável do tipo array. Correto? Por enquanto, estamos assim conceituando as variáveis, né, conceituando esses tipos para vocês entenderem como que funciona. E depois a gente vai se aprofundando cada vez mais, né, nesses tópicos. Ok? Então, até daqui a pouco.